Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar em diuréticos, que são medicações aí muito comuns nos hospitais, mas também tem pacientes aí que também vão em consultórios e acabam sendo receitados esses tipos de medicações. Então, vamos entrar aqui bem de forma básica, tá? Para vocês entenderem a classe desses diuréticos, tá? O que é os diuréticos em si? Nada mais, nada menos, são indicadas aí para doenças como hipertensão, insuficiência cardíaca, cirrose hepática, entre outros aí, que a gente vai entrar em detalhes. Em geral, os diuréticos são aqueles que estimulam a urina, a diurese do paciente, tá? Então, entrando nos quais mais utilizados no dia a dia, que a gente vê muito, tá? Que é prescrito, são os diuréticos de alça, que nada mais é o furosemida ou Lasix. Também tem os diuréticos tiazídicos, que é os mais comuns que a gente vê no hospital, que é o hidroclorotiazida, que é o Drenol, clortalidona, que é o Igroton, tá? O indapamida, Fludex, metoladazona. Então, são alguns grupos, umas classes que vocês vão ouvir falar bastante quando vocês estiverem trabalhando. É importante, pelo menos, trazer para vocês os nomes mais comuns desses que a gente está falando. Também entra nessa classe os diuréticos poupadores de potássio, que é o espironolactona, que também é um nome comercial aldactone, tá? Também tem a amiloranida, tá? Que é um nome bem confuso, e tiantereno. É umas medicações que a gente vê também pouco, mas acaba sempre pegando um paciente que traz de casa, né? Quando vai para o hospital, e acaba sendo prescrito pelo médico quando ele está internado. Ainda existe também o diurético osmótico, que é o manitol. Vocês devem ter ouvido falar que manitol a gente usa muito quando vai fazer preparo, né, de colonoscopia. Então, manitol também pode ser utilizado para isso, mas ele é um diurético osmótico, também utilizado em certas situações bem específicas. E acetamizolamida, que é um nome também bem complicado, que também é utilizado em situações bem específicas. Mas a pergunta que fala, a diurética é tudo igual? Você prescreve qualquer um que para tudo é a mesma coisa? Não exatamente, tá? É para ser feita na eliminação da diurese, mas para cada diurético é utilizado para um tipo de túbulo renal, ele atinge lá um canal no rim, então é preciso ter cautela, entender sobre isso, porque pode ser que em situações corriqueiras isso é muito difícil acontecer, mas o médico prescreve um diurético errado para o paciente, sendo que pode ter alterações nos exames laboratoriais, isso é importante vocês entenderem, tá? Mas falando não de diurético sendo igual ou não, cada uma das 3 famílias descritas agora há pouco que eu falei, tá? Ela age num local específico, como eu falei, desse túbulo renal. Ele apresenta aí efeitos desejáveis e também diversos aí diferentes. Então, são indicados para doenças aí distintas. Pode ser até você ver 2 diuréticos prescritos para o paciente, mas ele atinge 2 lugares diferentes na função renal. Então, como a família do diurético ele age em locais diferentes, não fiquem assustados, como falei, se vocês pegarem a prescrição com 2 diuréticos, como por exemplo o Lasix, o Igroton, tá? Como um exemplo assim, porque eventualmente ele pode prescrever 2 tipos ao mesmo tempo, mas para funções distintas, um para poder poupar, por exemplo, o potássio, outro para poder poupar o cálcio e vice-versa, tá? Então não há nada de errado nessa conduta também se você achar uma prescrição assim. Existem, inclusive, já medicações nas farmácias prontas, né, compostas com esses diuréticos juntos. Se vocês tiverem familiares que devem utilizar, perguntem para eles se eles têm medicações com esses nomes ou compostos iguais. E é muito comum, geralmente em idosos, tá? Em tratamento aí com pacientes idosos que têm edemas e precisam fazer um tratamento mais distinto. Mas apesar do mecanismo de ação distinto dessas medicações, tá? Eles apresentam uma característica bastante comum, que ele elimina o sódio, tá? Que nada mais é o sal no organismo, né? Na corrente sanguínea no corpo, e a água pela urina, tá? Se vocês quiserem saber sobre cuidados gerais, eu vou deixar aqui no card para vocês acessarem o nosso site, tá? Que lá tenha mais aprofundado os cuidados, tá, em específico para diuréticos, tá? Mas eu vou falar alguns bem básicos aqui. Primeiro, que os diuréticos eles devem ser administrados preferencialmente de manhã. Por quê? Porque se a gente administrar à noite, o paciente vai ter vontade de levantar o tempo todo e vai acabar aí perdendo o sono, tendo distúrbios, né, de sono.
e acaba sendo até ruim para o tratamento. Então, preferencialmente de manhã, para que a diurese resultante também não interfira no repouso do paciente, principalmente dos idosos, tá? Manter-se um registro de ingesta, seja de líquidos, você está tomando por via oral ou por via endovenosa, tá? E eliminações, secreção, urina, por exemplo, uma vez que o paciente também pode perder grande volume de líquido após uma única dose de determinado diurético. Geralmente, quando a gente administra Lasix em pacientes bem sensíveis a essa medicação, eles eliminam em praticamente meia hora 2 litros de diurese. Então, é preciso contabilizar, porque o Lasix, ele elimina potássio, elimina os sais todos, tá? Então, também tem esse tipo de exame laboratorial para ser feito em pacientes com essas medicações, para que também não perca muito os eletrólitos, tá? Causando distúrbios eletrolíticos. Então, é importante que o médico sempre faça uma prescrição com exames de rotina, juntamente com os diuréticos aí para ser feitos durante a internação, tá? Com base para avaliar a eficácia da terapêutica, esses pacientes recebem esses medicamentos diuréticos aí diariamente e também são pesados diariamente. Então, há enfermarias que têm já balanças e é feito, né, na amnésia ou durante os sinais vitais, né, a pesagem do paciente para ver se teve alguma alteração, né, no peso, da eliminação de peso durante o tempo que ele está internado. Além disso, é examinado o turgor da pele, também com vistas de evidências de edemas e também de desidratação, muito comum em idosos, como eu falei. Também a gente tem que monitorar a frequência e pulso, que, como eu falei, ele altera aí os eletrólitos, perdendo muito, pode causar outro tipo de problema. Outras infos e cuidados, tá tudo aqui no card, como eu falei agora há pouco. Aproveitando, quero que vocês ativem ou se inscrever ao canal aí, que semanalmente nós estamos publicando vídeos aí relacionados. E eu fico com vocês por aqui. Até mais, pessoal.